cegueira espiritual. É preciso ter sensibilidade espiritual para poder ver coisas espirituais. Mas também é necessário que se conheça aquilo que está revelado na Palavra de Deus para que essa visão espiritual seja baseada em fatos que realmente são espirituais. E para isso nós temos que conhecer a revelação da palavra do Senhor. Na Bíblia existe uma passagem que nos fala de cegueira espiritual. Dois homens, provavelmente pai e filho, Cleopas e uma outra pessoa que provavelmente era seu filho, segundo Eusébio, um dos primeiros pastores da igreja primitiva, e eles caminhavam de volta para sua casa. E Jesus se aproximou deles e eles não puderam perceber que era Jesus, porque Jesus havia sido crucificado e para eles estava morto. Eles não se lembravam de tudo aquilo que Jesus havia lhes ensinado quando ainda estava vivo. Tudo acabou como um sonho. Eles seguiram Jesus durante muito tempo, esperando que fosse ele que remisse Israel da tirania romana. Eles acreditavam que o Messias seria um Messias político, um Messias guerreiro, um líder que levaria o povo judeu a se libertar daquele jugo romano que era imposto pela força. E eles acreditavam que as profecias bíblicas do Antigo Testamento se referiam a um reino de um Messias vencedor, que levaria o seu povo poderosamente a derrotar os seus inimigos e estar libertos. Mas, na verdade, Jesus ensinava que o seu reino não era deste mundo. Mesmo no dia do seu julgamento, ele disse: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos estariam lutando por mim agora. Ele ensinava os seus discípulos. Todos ouviam, mas muito pouco guardaram nos seus corações, porque eles ainda não tinham a visão espiritual do Espírito Santo que os capacitaria a compreender as coisas espirituais. Eu quero ler uma passagem que fala profundamente desse tema cegueira espiritual. Ela trata de esses dois que voltavam para suas casas decepcionados porque a esperança deles havia sido crucificada com Jesus na cruz do Calvário. E essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e diz assim a palavra do Senhor, versículo 13 em diante, capítulo 24 de Lucas, do versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Os olhos desses dois discípulos estavam como que fechados para que não o conhecessem. Ora, era o mesmo Jesus que havia ensinado a eles, que havia caminhado com eles, que havia partilhado o pão com eles. E eles não o conheceram. O que será que estava acontecendo? Será que
estava escuro? Será que Jesus estava transformado? Será que ele ressuscitou com uma aparência diferente? O que realmente estava acontecendo para que eles não o reconhecessem? Será que eles estavam espiritualmente cegos? Será que a incredulidade ou a falta de entendimento daquilo que as Escrituras revelavam sobre o Messias não tinham confundido o seu coração a ponto deles não poderem acreditar naquilo que Jesus lhes ensinava, de que ele ressuscitaria dentre os mortos, que ele voltaria a viver, que a morte não poderia vencê-lo? Será que a sua fé não estava misturada com religiosidade ou com crenças pagãs? E eles não podiam acreditar na ressurreição do Messias? O que estava acontecendo com esses discípulos? Mas vamos continuar nesse texto para que possamos compreender melhor o que se passava na cabeça, no coração daqueles dois discípulos que voltavam tristes, desanimados para a sua casa. E ele lhes disse, Jesus disse a eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles eram discípulos impressionados com os milagres, com as obras que Jesus tinha feito, com as palavras poderosas, mas pouca coisa tinha ficado realmente plantada, arraigada em seus corações. E eles indagam ao próprio Jesus, eles repreendem o próprio Jesus, dizendo que ele não sabia do que mais se comentava naqueles dias em Israel, em Jerusalém, que era exatamente a crucificação de Jesus Cristo, que todos esperavam, ou pelo menos uma grande parte dos seus discípulos esperavam que fosse ele quem iria reinar, quem iria expulsar os romanos, quem iria liderar uma rebelião. Não entendiam o verdadeiro significado do ministério de Cristo, que era um reino espiritual. E voltavam decepcionados. E no versículo 20, eles dizem: como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia em que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos. Que frase significante! Nós esperávamos, nós achávamos, nós queríamos. Não foi do jeito que nós pensávamos. A mesma frase que disse um leproso, Naamã, quando foi visitar Eliseu, e Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele saiu indignado no seu carro, querendo voltar para casa, dizendo: eu pensava que ele sairia, passaria a mão sobre a enfermidade e me curaria, invocando o nome do seu Deus. Não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu pensava. Muitas vezes nós também agimos dessa maneira. Eu queria desse jeito, eu pensava que seria assim,
Eu achava que seria de tal modo, mas não foi. Então agora eu não quero mais, eu não acredito mais. Que Deus é esse? Que não faz as coisas do jeito que eu quero. Quantas pessoas têm se indignado com Deus porque as coisas não saem do jeito que elas querem, que elas imaginam? E eles voltavam decepcionados. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é hoje já o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E nada. Ele não fez nada, não ressuscitou, não aconteceu nada. Estavam voltando completamente desiludidos, amargurados, porque as coisas não tinham acontecido no tempo que eles queriam, no tempo que eles desejavam, do jeito que eles almejavam. As coisas não podem ser feitas do jeito que nós queremos. A religiosidade não pode substituir a nossa fé na palavra do Senhor. A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e de prática. O que a palavra de Deus revela? Muitas pessoas têm sido enganadas por falsos profetas, por falsos pastores, porque não conhecem a revelação bíblica, nem se interessam em ler a palavra do Senhor, em meditar na sua palavra, em conhecer mais profundamente se aquilo que elas estão ouvindo é realmente o que está revelado na palavra do Senhor. Temos que ser crentes bereanos. Temos que conhecer se realmente tudo o que nos é ensinado é bíblico. E esses dois nos trazem essa lição. No versículo 22, eles dizem: ainda que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Nécios e tardos de coração, tolos, não estão baseando a sua fé na revelação das Sagradas Escrituras? Não prestam atenção, não conferem onde, em que estão baseando a sua fé, mesmo com evidências de que as coisas estão acontecendo exatamente como foi profetizado. E vejam que quando Jesus estava lhes dizendo estas coisas, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Jesus estava baseando a sua afirmação naquilo que estava revelado sobre a sua pessoa no Antigo Testamento. As profecias tinham que ser cumpridas na sua pessoa. Elas precisavam ser cumpridas para que o Evangelho tivesse um fundamento espiritual sólido, para que a fé fosse um fundamento espiritual de profundidade, para que todo aquele que crê, ele tenha uma base sólida da sua fé. Eles precisavam aprender uma lição, porque eles precisariam dela logo a seguir. E Jesus estava lhes ensinando. E tudo o que tinha acontecido aconteceu exatamente como estava profetizado no Antigo Testamento. Tudo teria que se cumprir nele, ou nada teria significado real, nada seria verdadeiro. Tudo teria que se cumprir no Cristo de Deus e na sua pessoa. E Jesus os chama de tolos quando ele diz nécios e tardios de coração. Jesus está passando uma dura repreensão nesses dois discípulos que voltavam
desiludidos, desanimados, para suas casas. E, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Estava profetizado. Tudo estava já escrito a respeito da sua pessoa, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que a respeito da sua pessoa estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e eles o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Abriram-se-lhe os olhos espirituais estavam fechados, eles estavam cegos espiritualmente. A falta de conhecimento e de revelação bíblica nas suas vidas, de base bíblica, tinha cegado os olhos espirituais. Quantas vezes muitas pessoas têm se afastado de Deus porque os seus olhos espirituais estão fechados, não conseguem aceitar o que tem acontecido com as suas vidas, muitas vezes causadas por elas próprias, e abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. É um fato que a palavra de Deus nos revela, é que o Cristo do Novo Testamento, ele somente pode ser aceito na vida das pessoas se as Escrituras, se as profecias a respeito da sua pessoa se cumprirem exatamente nele. Se as profecias não tivessem se cumprido em Cristo, não teríamos uma base espiritual sólida para crer na ressurreição, para crer na vida eterna, para ter a esperança de eternidade. Tudo isso faz parte de revelações que se cumpriram exatamente na pessoa de Cristo. Quando eles voltaram para Jerusalém, observem que eles, quando estavam indo, eles pediram para Jesus entrar e ficar com eles, porque eles tinham medo. Aquele caminho à noite era muito perigoso, muitos salteadores, muitos ladrões que roubavam à noite. E quando eles tiveram a revelação de que Jesus estava com eles, eles voltaram para Jerusalém naquela mesma hora. Eles perderam o medo da escuridão. Eles tinham a convicção de que tinham falado com Cristo. Os seus olhos espirituais se abriram. Nós precisamos ter firmeza naquilo que nós cremos. E para isso, somente a revelação da palavra de Deus pode nos dar essa base sólida. Somente tendo a Bíblia como única regra de fé e de prática, nós podemos saber que nós cremos na verdade. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava dizendo exatamente a respeito de que a única coisa que pode abrir os nossos olhos espirituais é a meditação na palavra de Deus.
o conhecimento da revelação bíblica. Tudo se cumpriu exatamente em Cristo. Quando nós temos essa revelação, quando nós cremos que Cristo é Deus, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Messias, o único capaz de nos dar a salvação, os nossos olhos espirituais são abertos e nós podemos ver a glória do Senhor em nossas vidas. Esta é a meditação que nós tivemos hoje, que Deus colocou em nossos corações, e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, te guarde, te livre de todo mal e ilumine sempre os seus passos. Medite na palavra de Deus, creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, porque a Bíblia assim o afirma e nós cremos na palavra de Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.